Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Santa Eclésia. E o vídeo de hoje tá muito legal, então fica até o final que você vai sair daqui bem informado. Então vamos lá, qual a diferença entre as Bíblias cristãs católica e as protestantes? Antes de qualquer coisa, quero dizer que não é a Bíblia católica que tem mais livros, e sim a Bíblia protestante que tem menos. E por quê? Vamos entender agora. No ano de 200 a.C., havia uma biblioteca em Alexandria, fundada por Alexandre Magno, tão famoso Alexandre o Grande, a maior biblioteca do mundo conhecido, e ficava lá no Egito, né? E nesse ano, o rei do Egito, atual rei daquela época, o rei Ptolomeu, queria ter todos os livros do mundo nessa biblioteca de Alexandria. E ele não tinha os rolos e os escritos judaicos nessa biblioteca. Então ele trouxe 70 rabinos da Terra Santa para traduzir aqueles escritos judaicos para o grego, né? Porque em Alexandria se falava em grego. Aí, essa tradução ganhou o nome de Septuaginta, que significa a versão dos 70. 70, Septuaginta em grego. Sobre a Septuaginta tem algumas lendas, né, falando que eles demoraram também 70 dias para traduzir e tal, mas não é correto afirmar. Criou-se algo em torno do número 70, por causa do nome, então se criou algumas lendas. Mas é correto afirmar que essa tradução se chamaria Septuaginta. Essa tradução contém 46 livros, que eram livros que circulavam no meio judaico daquela época e foram traduzidos, formando assim a Septuaginta. Esses 46 livros são o Antigo Testamento dos católicos, esses escritos judaicos que foram passados para o grego. Os judeus palestinos, por motivos nacionalistas e étnicos, já que eles tinham passado por muitas perseguições, cativeiros, destruições. Então, por motivos identitários, né, étnicos, eles resolveram montar um cano dos escritos deles, né? Eles adotariam 4 critérios. Primeiro, e esse cano vai sendo montado depois da época de Jesus. Então, depois de tantas coisas que eles passaram, eles queriam estabelecer um certo cano para os escritos deles. Lembrando que a Septuaginta é 200 anos antes de Cristo. Já esse cânon judaico, como eles passaram por várias coisas, né, e eles vão formando uma espécie de identidade e eles vão se reunir para decidir, de fato, quais seriam os escritos judaicos. Daí, eles adotaram 4 critérios. Primeiro, o livro teria que ser escrito em hebraico, não podia ser em grego. Então aí já tirou alguns da Septuaginta. Segundo, que teria que ser escrito nessa região que nós conhecemos hoje como Palestina, mas alguns foram escritos nos exílios, né, que o povo judeu sofreu. Então esses foram retirados. E outro, os livros poderiam ter sido escritos só até o exílio da Babilônia, que foi em 532 a.C. E por fim, a Bíblia teria que estar de acordo com o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ou seja, critérios bem nacionalistas e bem identitários mesmos, né? Os livros que contêm essas características para esses judeus são em número 24 livros, mas na nossa divisão cristã, né, ainda mais no meio protestante, ela tem 39, porque, por exemplo, Samuel é um rolo muito grande. Ele na Bíblia cristã, ele é dividido em 2 partes, 1º e 2º Samuel. E outros livros também, né, Reis também, e outras adaptações que viraram de 24 livros para 39 livros do Antigo Testamento, que hoje os protestantes usam. Voltando à identidade judaica, vocês devem saber que o cânon dos escritos judaicos não eram unanimidade nem na época de Jesus. Quem dirá antes, né? Na época de Jesus, por exemplo, existiam várias denominações judaicas, os fariseus, os essênios, os saduceus,
Foi por causa, dessa falta de identidade e das várias divisões judaicas que esses rabinos resolveram se juntar para de fato definir o cânon da Bíblia judaica. Então eles adotaram esses critérios que eu falei para vocês. Esse cânon vai ser passado a se chamar a Tanakh e adotaram esses critérios, bem nacionalistas, como eu já mostrei antes. Esse cânon ele se chama Tanakh, a Torá, que é a lei, o Nevim, que são os profetas, e o Ketuvim, que são os escritos, Tanakh, uma forma abreviada de falar. Os reformadores usavam de argumento que a Igreja Católica, tinha se perdido ao longo dos anos, que eles tinham que voltar lá no começo para ver como que as coisas eram, para voltar à verdadeira doutrina, e todos aqueles argumentos que eles sempre usam o tempo todo, E decidiram então adotar um cânon que fosse o judaico em resposta à igreja, Eles argumentavam que esses 7 livros a mais, que para eles são a mais, que não estão na Tanakh, eles argumentam que esses livros não são inspirados por Deus e outros argumentos a mais. Então eles decidiram ao longo dos anos ir retirando os escritos que tem a mais da Septuaginta e decidiram manter apenas o cânon da Tanakh. A Tanakh ele é um cânon definido 300 anos depois da Septuaginta. Então eles usaram o mesmo critério de que os judeus do primeiro século decidiram utilizar. E quais são os livros que não têm as características para entrar naquilo que passaria a ser a Tanakh? Então vamos lá. São os livros de Macabeus, o primeiro e o segundo, Judite, Tobias, Sabedoria, Baruque e Eclesiásticos. E algumas adições em Esther e Daniel, justamente porque alguns deles são escritos em aramaico, grego, ou foi escrito fora da região que eles delimitaram, a Palestina, ou depois do exílio da Babilônia, que é o caso de Macabeus. Macabeus ele é escrito depois do exílio da Babilônia. E Macabeus é o livro do Antigo Testamento mais próximo do tempo de Jesus. Inclusive, olha que engraçado, o pastor que vai fazer teologia, ele tem por obrigação estudar Macabeus 1 e 2 para entender o contexto histórico no qual Jesus apareceria anos depois, porque o contexto político e social desse livro está ligado diretamente aos acontecimentos históricos dos tempos de Jesus, O Novo Testamento, ele é a mesma coisa, são os 27 livros que contém nas duas Bíblias. E o Novo Testamento foi escolhido e teve um cânon definido pela Igreja Católica. Agora, por que eles não aceitam o cânon do Antigo Testamento, que a Igreja definiu usar, mas usam o mesmo cânon do Novo Testamento, que é a mesma Igreja que eles insistem em atacar? Se aceitam o Novo Testamento, que é por definição uma afirmação e organização católica, por que eles não aceitam o posicionamento dessa mesma igreja em relação ao Antigo Testamento? Os pais da igreja, como Tertuliano, Irineu, Clemente de Alexandria, todos esses pais da igreja citam a Septuaginta nos seus escritos. Quando a Bíblia foi traduzida pela língua latim, a Vulgata Latina, Jerônimo de Estridão, ou popularmente conhecido como São Jerônimo, traduziu também todos os livros que são considerados pelos protestantes apócrifos e pelos católicos deuterocanônicos. Eles foram inclusos na tradução de São Jerônimo. A Septuaginta sempre foi o cânon do Antigo Testamento cristão desde os primeiros séculos. O cânon católico, então, tem 72 livros, 46 no Antigo Testamento, se baseando na Septuaginta, e 27 do Novo. E o cânon protestante tem 66 livros, 39 se baseando no Antigo Testamento da Tanakh, e no Novo Testamento, 27, igual à Igreja Católica, porque o Novo Testamento é igual nas duas Bíblias. Lembrando que a Tanakh no tempo de Jesus era sim o cânon mais usado entre os judeus,
mas eles usavam muito a Septuaginta também. Como nós somos cristãos e não judeus, nós temos que nos perguntar qual era a Bíblia que a igreja usava. Pois bem, é muito simples responder: a Septuaginta. É isso mesmo, os apóstolos de Cristo usavam a Septuaginta. E como a nossa fé é baseada na fé dos apóstolos e não do judaísmo, logo, o Antigo Testamento das pessoas que seguiam Cristo é a Septuaginta, prática de fé aplicada pelos apóstolos, pais da igreja e prática cristã primitiva. E nós não devemos mais ter a prática judaica, né? E como eu sei que era a Septuaginta que era usada por eles? Porque o povo, né? Porque o Novo Testamento, ele foi escrito em grego pelos evangelistas e por alguns discípulos de Cristo. As cartas de São Paulo, as epístolas dos outros discípulos, dos outros apóstolos, os evangelhos, todos são escritos em grego. E o grego era como se fosse o inglês da época. Então, para se pronunciar, para se comunicar no cristianismo primitivo, já que a igreja era mundial agora, né? Paulo, por exemplo, rodava o mundo viajando, a língua teria que ser a grega, como se fosse o inglês hoje. Como eu disse, né, o dialeto, se o dialeto for muito diferente, por exemplo, eu para me comunicar com um japonês, é mais fácil eu e ele sabermos o inglês em comum do que cada um aprender a língua nativa do outro, porque são duas línguas bem diferentes, né? Então, assim como o inglês tem esse papel hoje, o grego era essa língua na época, por herança do Império Alexandrino, né, grego macedônico. Inclusive, um dos evangelistas era um médico grego chamado Lucas, né? O São Lucas. Mas não é só isso, o Novo Testamento cita o Antigo Testamento 350 vezes. E olha só, 85% dessas citações estão bem claro que foram retiradas da tradução grega do Antigo Testamento. E como que a gente se sabe disso? É porque algumas palavras usadas estão presentes apenas na tradução grega. Por exemplo, no texto que faz parte da Tanakh, em Deuteronômio, nós temos essa passagem: para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, né? E Mateus, quando ele vai fazer o evangelho de Mateus, usando as palavras de Jesus que respondeu Satanás no deserto, ele usa esse versículo do Antigo Testamento. Só que ele usa segundo a tradução da Septuaginta. Então vamos ler. Mateus escreve na passagem da seguinte forma: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Mateus transcreve a fala de Jesus contra Satanás com o versículo de Deuteronômio, só que usando a tradução grega da Septuaginta, porque na Tanakh a palavra sai da boca do Senhor. Já na tradução grega, em Deuteronômio, a palavra sai da boca de Deus. Então são várias coisinhas que se dá para perceber que quando eles vão citar, né, os evangelistas, os discípulos, quando eles vão citar o Antigo Testamento, eles claramente estão usando a tradução da Septuaginta do grego para citar no Novo Testamento, aquelas cartas que eles faziam. Os estudiosos da Bíblia veem nitidamente que a Septuaginta foi a tradução do Antigo Testamento que era usada para evangelizar os cristãos dos primeiros séculos. E como eu acabei de dizer, as próprias pessoas que viveram, né, posteriormente, ou então até mesmo com Jesus, elas viveram com discípulos e tudo, elas usavam a versão do grego da Septuaginta. Por quê? Porque o grego era aquela língua universal da época. Existiam várias cópias dos livros do Novo Testamento circulando pelas primeiras comunidades cristãs. Essas cópias eram chamadas de vetus latinas. Eram versões em latim para as pessoas que não falavam nem hebraico e nem grego, que é a língua que o Novo Testamento foi escrito, né? E o Papa Damaso pediu para São Jerônimo traduzir a Bíblia para o latim vulgar.
Como eu disse agora há pouco, a Bíblia foi traduzida para o latim vulgar. Vulgar aqui, pessoal, significa popular, tá? Nada tem a ver com agressividade, nem nada do tipo. Esse vulgar significa popular. E São Jerônimo vai traduzir não só o Novo Testamento para o latim vulgar, mas o Antigo Testamento também. E adivinha qual Antigo Testamento que ele usa? A versão da Septuaginta. Esse compilado de traduções, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, todo em latim agora, popular, é chamado de Vulgata Latina. Essa foi a primeira vez que a Bíblia foi traduzida para a linguagem popular. Então nós já sabemos que a Bíblia usada no cristianismo primitivo, a princípio, era a Septuaginta. Como o Antigo Testamento e o Novo Testamento foram traduzidos todos juntos, a Bíblia, então, ela era aquela Vulgata Latina para as pessoas lerem. E o Antigo Testamento, dessa Vulgata Latina, como eu disse, era baseado na Septuaginta, porque São Jerônimo a traduziu assim. Então, se tem bem claro como a Bíblia era e como ela sempre deveria ser. E como já citado, com os livros da Septuaginta no Antigo Testamento, o Papa Dámaso, o mesmo que pediu São Jerônimo para traduzir a Bíblia, no primeiro concílio de Roma, no ano de 382 depois de Cristo, né? E depois de anos de estudos, de tradução, nesse concílio ele definiu que a Bíblia cristã seria a tradução do Antigo Testamento grego, a Septuaginta, mais os 27 livros que a própria Igreja Católica que certificou que seria o Novo Testamento. Então a Bíblia ao todo teria 72 livros, os 46 da Septuaginta, mais os 27 que a Igreja escolheu para ser os 27 livros do Novo Testamento. Então vamos aqui falar uma verdade. O Novo Testamento é uma obra católica, já que foi a Igreja que definiu quais livros seriam e qual fariam parte do cânon do Novo Testamento. E já diria Santo Agostinho, eu não creria no Evangelho se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. E desde sempre a Igreja utilizou o cânon do Antigo Testamento grego alexandrino e não o judaico da Tanakh, porque, volto a repetir, a nossa fé é apostólica e cristã, e os apóstolos que o utilizaram desde sempre, eles sempre utilizaram a Septuaginta. E como já citado, uma das primeiras traduções da Bíblia, com o próprio São Jerônimo, ele fez essa tradução a partir da Septuaginta mais o Novo Testamento, a Vulgata Latina. A Vulgata Latina nada mais é que a Septuaginta mais o Novo Testamento, só que, porém, em latim. E olha que interessante, Lutero queria traduzir a Bíblia para o alemão. E adivinha qual tradução ele pegou para passar para a língua do seu país natal? Isso mesmo, a Vulgata Latina. E ele, pessoal, ele fez coisas absurdas, como arrancar o livro de Tiago, né? Lutero criou uma teologia baseada nos achismos pessoais dele, né? A Igreja Católica, por exemplo, acredita que para nós sermos salvos, nós precisamos ter Jesus como Salvador, com certeza, mas nós também temos que ter uma vida digna, fazermos boas obras, sermos boas pessoas. Só que na Igreja Protestante, né? Você apenas é justificado pela fé, ou seja, basta você acreditar em Jesus e ser batizado, que pronto, você já está salvo. Na Igreja Católica é diferente. Além disso, você tem que ter boas obras, ser uma boa pessoa, fazer as coisas corretas, né? E em Tiago tem uma passagem que diz que a fé sem obras, ela é morta, contrariando totalmente aquilo que passaria a ser uma heresia protestante. E Lutero pensou assim, eu não concordo, eu vou retirar esse livro da Bíblia. É isso mesmo, pessoal. Lutero retirou um livro da Bíblia. Isso mesmo, ele retirou um livro da Bíblia. Depois que ele publicou outra edição, outra passagem que contrariava esse mesmo pensamento que ele pensava, agora ele não retirou, ele modificou. É isso mesmo, ele foi traduzir e modificou o livro. Ele fez outra heresia, ele modificou a tradução e acrescentou uma palavra. Simplesmente ele estava se sentindo cara. Já estava excomungado mesmo, né? Agora ele vai criar uma teologia baseada no que ele pensa, não o que de fato é a verdade. Lutero acrescenta, esse daqui, por exemplo, é o original. Porque julgamos
que o homem é justificado pela fé sem as observâncias da lei. Agora Lutero faz isso, né? Ele traduz assim: sustentamos que o homem é justificado somente pela fé, sem as obras da lei. Ou seja, Lutero, porque ele achou que São Paulo estava falando isso, ele foi e simplesmente modificou, porque ele achou que Paulo apóstolo estava falando daquele jeito, então ele foi e acrescentou, e ele quis fazer isso, né? Que o pensamento dele, ele acha que basta crer em Jesus para ser salvo, né? Então, primeiro ele retira um livro da Bíblia que contraria o que ele diz, e depois ele acrescenta palavras para reforçar o que ele acredita. E por que ele fez isso? Porque ele é o cara, né? Ele é Martinho Lutero, o cara que arrancou o livro da Bíblia e depois altera o livro da Bíblia. Então, essa coisa de não concordar com as coisas na Bíblia, ela é um costume que vem lá de Lutero, né? Mas não é Lutero sozinho que vai retirando esses livros da Bíblia, que vai criando argumentos para ir modificando. Isso foi acontecendo ao longo dos anos, né? E Lutero não fez só isso, mas ele também fez outras coisas mais graves. E o Concílio de Trento, a verdadeira reforma católica, reafirmou mais uma vez o cânon bíblico, já que estava naquela confusão, né, das pessoas indo para o protestantismo, não sabia se continuava católico e tudo. Então, esse concílio reforçou que a palavra de Deus, para quem era cristão, era a Vulgata Latina, ou seja, a tradução de São Jerônimo, né? E quem não dizer isto, que ele seja anátema, né? Amaldiçoado. Já definido no Concílio de Roma, né? De 382. E ele foi reafirmado no Concílio de Trento. E pessoal, nós somos cristãos, então nossas práticas têm que ser cristãs e não judaizantes. Se os discípulos e os autores do Novo Testamento e os pais da igreja usavam desde sempre, nós temos a Septuaginta no meio cristão como autoridade do Antigo Testamento. Então o cânon a ser usado deve ser esse. Nós somos cristãos e não somos judeus. E eu volto a reforçar. Então, para resumir, eu espero que vocês tenham entendido. A Bíblia católica e protestante tem o mesmo Novo Testamento, mas falta 7 livros no Antigo Testamento protestante que quiseram seguir a linha de pensamento daqueles judeus, né, daquela linha de pensamento judaica, em vez da cristã tradicional, que é usada desde os primórdios com a Septuaginta. E gostem vocês ou não, com todo respeito, esta é a verdade, né? Então, as pessoas ao longo dos anos foram retirando os escritos da Septuaginta até se formar esse cânon evangélico, né? Esse cânon protestante. Então, eu espero que vocês tenham entendido a diferença. Se esse vídeo foi importante para vocês, eu espero que compartilhem com seus amigos e até a próxima. Se inscrevam no canal. Que Jesus os abençoe. Tchau, pessoal!